Vítima de atentado, Jair Bolsonaro está consciente e em boas condições clínicas, segundo o boletim médico. O candidato não deverá estar apto para a campanha de rua antes do primeiro turno. Em vídeo, Bolsonaro diz que nunca fez mal a ninguém e se preparava para os riscos da campanha. A Justiça decreta a prisão preventiva e manda o agressor para uma cadeia federal. Tribunal envia ao STJ recurso de Lula contra a condenação na Lava Jato. Petrobras retoma metade da produção na refinaria de Paulínia. Diego Maradona é o novo treinador de um time do México. Nesse feriado, uma foca de espécie rara apareceu em uma praia no Rio de Janeiro. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O candidato à presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, está consciente, mas não deve ter alta antes de 10 dias. Ele foi transferido hoje para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, depois de receber uma facada e passar por uma cirurgia em Juiz de Fora, Minas Gerais. Um complexo esquema foi montado para a transferência da Santa Casa de Juiz de Fora. O médico do Einstein acompanhou a viagem a bordo do jatinho que trouxe o candidato. Eles desembarcaram no aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista. De lá, seguiram de helicóptero até o Palácio dos Bandeirantes, onde finalmente seguiram de ambulância para o hospital. Assim que chegou no hospital, o candidato passou por uma nova bateria de exames. E após avaliar os resultados, os médicos mantiveram a previsão de 10 dias para que ele receba alta, assim como havia informado a diretora da Santa Casa de Juiz de Fora. Para voltar às atividades, a previsão é de 20 dias. A maior preocupação dos médicos neste momento é com o risco de pneumonia, por causa da quantidade de sangue perdida, ou de uma infecção devido ao local do ferimento. Bolsonaro foi atingido por uma facada na barriga durante um ato de campanha em Juiz de Fora, na tarde de quinta-feira. O candidato era carregado nos ombros por apoiadores, quando um homem se aproximou e o atacou com uma faca. Bolsonaro chegou à Santa Casa perdendo muito sangue por causa do ferimento e foi submetido a uma cirurgia de emergência. O médico Luiz Henrique Borsato falou que as lesões internas foram graves e colocaram em risco a vida do paciente. Caráter de emergência, com uma hemorragia interna grave, então é procedimento padrão sim ele ser levado para a UTI, mas ele está em um estado estável agora. Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia que durou quase 2 horas e precisou receber 4 bolsas de sangue. Depois foi levado para a UTI. O candidato deu as primeiras declarações em um vídeo gravado logo após o ataque em Minas Gerais. Eu estava muito preocupado, que parecia apenas pancada na boca do estômago. Nós já levamos uma bolada no futebol. A dor era insuportável. E parecia que tinha algo mais grave acontecendo. Sério, o ser humano é tão mal assim. Nunca fiz mal a ninguém. Bolsonaro ainda lamentou não poder comparecer ao desfile de 7 de setembro no Rio de Janeiro. Um segundo vídeo postado pelo filho do candidato, deputado federal Eduardo Bolsonaro, afirma que a faca entrou 12 centímetros no abdômen do pai. Ele disse ainda que foi um milagre o pai não ter morrido. No vídeo, Eduardo ainda levantou suspeitas sobre a participação de outras pessoas no crime. A faca ela entrou 12 centímetros dentro dele e realmente foi por um milagre que ele está vivo. Se ele demorasse mais 5 minutos para chegar no hospital, ele teria morrido de hemorragia, porque de fato pegou uma veia de grande calibre, esqueci o nome dela agora, e ocorreu hemorragia, sendo que ainda pegou 3 pontos do intestino delgado e um ponto lesionado mais grave do intestino grosso. Ele estava saindo do estado anestésico, orei com ele, segurei na mão dele, junto com os filhos dele, e em seguida ele começou a balbuciar e pediu para falar. Eu fiz aquele vídeo, que está aí, que vocês estão com ele, e ele fala agradecendo as pessoas, nunca fiz mal a ninguém, né, para ser atacado, e agradece os médicos, agradece todo mundo. A informação, eu fui embora 4 horas da manhã, é que ele estava estabilizado, conseguiu urinar sem sonda,
com a pressão em dia, chegou com pressão em dia, e acho que a transferência dele para cá, por orientação médica, é exatamente por causa de infecção, né? Colocar aquela bolsa, porque esses 10 dias pós-operatório, porque foi uma cirurgia de risco, é que ele precisa estar bem cuidado. O candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, afirmou hoje em rede social que está se recuperando após o atentado durante um ato de campanha em Minas Gerais. O agressor do candidato do PSL, identificado como Adélio Bispo de Oliveira, foi indiciado pelo crime de atentado pessoal por inconformismo político, com base na Lei de Segurança Nacional. Ele será levado para um presídio federal. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que a Polícia Federal trabalha com a hipótese de que o agressor do candidato Jair Bolsonaro agiu sozinho, mas não descarta a participação de mais pessoas. Olha, o que se trabalha basicamente é com um ato isolado daquilo que pode se chamar de lobo solitário, mas existem também, sobretudo no âmbito da Polícia Civil, a preocupação com outros suspeitos, que também serão ouvidos pela Polícia Federal, que se encontra lá. Nós deslocamos desde ontem uma equipe de inteligência para fazer todo o levantamento necessário. Está sendo feita uma reconstrução de todos os passos daquele que cometeu o atentado até chegar lá, aonde nós pudermos voltar atrás. Está sendo feito um levantamento de toda a rede de relacionamento dele e, obviamente, que nós vamos fazer isso também com aqueles que se colocarem como suspeitos nesse caso. Segundo o ministro, 5 presidenciáveis contam com a segurança da Polícia Federal. E o maior efetivo foi destinado justamente ao candidato do PSL. A Polícia Federal contatou a todos e 5 deles solicitaram segurança da Polícia Federal. São eles: Jair Bolsonaro, o Alckmin, o Álvaro Dias, a Marina e também o Ciro. Obrigado, o Ciro. Esses 5 contam com um efetivo de 80 policiais que acompanham eles, sendo que Bolsonaro tem a maior das 5 equipes, que são 21 membros da Polícia Federal que fazem permanentemente a segurança dele. Quando do episódio de ontem, 13 desses policiais estavam acompanhando ele, além de 50 policiais militares que faziam complementarmente a segurança do candidato. Raul Jungmann também negou que a equipe de segurança falhou no episódio e disse que o candidato já havia sido alertado de que não era possível fazer a segurança dele em atos de campanha como o da quinta-feira, quando o presidenciável se lançou à multidão. Se nós fôssemos imaginar que sempre a falha é da segurança, não haveria atentado político no mundo. Então não dá para se dizer isso. O que nós tínhamos observado no âmbito da Polícia Federal era que nos preocupava muito o fato de o candidato ser recebido em aeroportos por uma grande multidão. Esse não é um local adequado, não é um equipamento adequado para receber uma grande multidão. E já tinha se conversado com a coordenação da campanha e a própria família de que ficaria muito difícil fazer a segurança do candidato quando ele se lançava à multidão e era carregado nos braços. Se vocês verem as cenas do infelizmente acontecido, vocês vão ver que há um enorme tumulto e que é praticamente impossível você fazer a segurança de um candidato naquelas condições. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional disse que é preciso pacificar o país e não descarta nenhuma possibilidade para o crime. Não descarta possibilidade nenhuma. O mais importante nesse momento é acalmar, mostrar à sociedade a monstruosidade que foi feita ontem contra a nossa democracia. Chamar a razão, baixar a temperatura e chegar à conclusão inevitável de que a radicalização vai destruir a nossa democracia. Ela não pode continuar. E é importante que tenhamos firmeza nisso. Tergiversar, discutir, tratar de teorias disso ou daquilo, não. É preciso, antes de mais nada, falar com clareza e coragem. Não à violência inaceitável na disputa democrática. Adélio Bispo de Oliveira foi indiciado pelo crime de atentado pessoal por inconformismo político e pode ser condenado a uma pena de 3 a 10 anos de prisão. Uma ação que chocou o país e foi condenada durante o desfile de 7 de setembro
por eleitores ou não eleitores de Bolsonaro. No Bolsonaro ou não, seja qual fosse o candidato, não é uma coisa ideal, não é uma coisa legal, não representa a democracia desse país. Eu sou eleitora do Bolsonaro e, assim, lamento profundamente que ele não esteja. E todos os anos tem sido feliz a gente vê-lo fazer festa aqui nessa área. Ele não é meu candidato, tá? Eu não sei exatamente quem eu votaria, mas isso não significa que eu aprove o que aconteceu. Apesar de que eu acho que, de certa forma, ele estimula atitudes radicais, né? Flávio Bolsonaro, filho do candidato do PSL, disse que o pai ficará pelo menos 20 dias afastado da campanha e destacou que Deus agiu para salvar a vida do político. Não é de agora que Deus age na vida do meu pai e mais uma vez agiu aí nesse momento, né? Então essa trajetória é muito bonita. Ele está em uma situação delicada, está com dificuldade de falar ainda, mas eu vou para lá para confortar, como eu falei, e também, né, se ele tiver condições, saber como é que a gente vai conduzir a partir de agora essa campanha. Pode ter certeza de uma coisa, ele está lá se recuperando, vai ficar, provavelmente não consegue mais ir para as ruas nessa campanha, tá? Então ele não pode ir às ruas, mas nós podemos. Ontem Deus deu esse livramento para o meu pai, e a gente tem que comemorar sim, a gente não pode desistir do Brasil, é por isso que a gente está nessa. O outro filho de Bolsonaro, Eduardo, também disse que foi um milagre o pai ter sobrevivido. Porque ele acredita que foi algo realmente de Deus ele não ter morrido. E eu explico para vocês, né, que foram dois fatores. O primeiro deles, a facada, ela perfurou uma veia de grosso calibre chamada mesentérica. E do lado dela tem também uma chamada veia cava, que é uma veia muito grossa. Eles falam que mais ou menos por 1 milímetro é que ela não pegou essa veia cava. Se pega a veia cava, a hemorragia seria tão brutal que não daria tempo de levar ele para o hospital e ele teria morrido por conta dessa hemorragia. Eu conversando com ele rapidamente, ele me disse que indo para o hospital ele começou a sentir a formigar os pés e que ele já tinha acompanhado, né, pessoas que foram esfaqueadas e vieram a falecer. Ele sabe que esse é um dos sintomas quando o quadro vai evoluindo para a morte. E naquele momento ele falou que falou com Deus, que falou, se for a minha missão, se minha missão estiver cumprida, que se for a vontade do Senhor, tudo bem, estamos juntos, mas que se não, para seguir firme e forte. Então, graças a Deus, ele seguiu firme e forte e os colegas da Polícia Federal conseguiram deslocar ele até o hospital. E esse é o segundo fator que foi vital para a sobrevivência dele. 5 minutos a mais, 5 minutos perdidos no trânsito, 5 minutos que a população não conseguisse retirar ele do local, ele também estaria morto. Ele perdeu em torno de 2 litros de sangue, tá? E, enfim, teve que ser enxugado tudo dentro do corpo, transfusão e tudo mais. E também os médicos falaram que devido à compleição física dele, por ele ser muito grande, isso também foi praticamente também vital para que ele tivesse sobrevivido. Se fosse uma pessoa menor, provavelmente também estaria morta. Nessas imagens gravadas pelo senador Magno Malta, Bolsonaro agradece aos médicos, os apoiadores e a Deus. Sempre tendo um Brasil acima de tudo e um Deus acima de todos. Todos nós temos uma missão aqui na Terra. E essa missão será cumprida por mim, por você, Mário, ou por outra pessoa. Até o momento, Deus quis assim. E vamos levá-la. Adianto a todos que eu me preparava para um momento como esse. Porque você corre riscos. Mas de vez em quando a gente duvida, né? Sabe, o ser humano é tão mal assim. Nunca fiz mal a ninguém. Analistas estudam as consequências políticas e eleitorais do ataque contra o candidato Bolsonaro. Alguns especialistas acreditam que um dos efeitos que podem ser gerados é um conflito ainda maior entre eleitores de Bolsonaro e eleitores da esquerda.
O resultado da eleição presidencial, que já era incerto, ficou ainda mais nebuloso com o ataque ao candidato Jair Bolsonaro. Para este cientista político, uma das consequências do ataque vai ser percebida no eleitor de Bolsonaro. Para o eleitor do Bolsonaro, para aquele que já definiu seu voto, esse atentado vai ser um chamado para a luta, né? Vai radicalizar esse eleitor, vai levá-lo a uma postura mais agressiva, correndo inclusive o risco de que a gente veja uma onda de violência de rua entre ativistas do Bolsonaro e militantes de esquerda. Ao avaliar cenários eleitorais, Santoro afirma: eu não acredito que o resultado das eleições presidenciais seja a vitória do Bolsonaro em função de uma rejeição muito grande a ele, em particular entre as mulheres, né? Mas a possibilidade da vitória existe, em particular se o segundo turno for disputado entre ele e o candidato do PT, porque há também uma rejeição muito forte contra o Partido dos Trabalhadores. Segundo pesquisas, Bolsonaro lidera as intenções de voto no primeiro turno. O recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a condenação no caso do triplex em Guarujá chegou ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Os advogados tentam reverter a decisão confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que o enquadrou no ficha limpa, já que foi condenado em segunda instância pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A apelação do ex-presidente Lula contra a condenação no caso do triplex do Guarujá chegou ao STJ nesta quinta-feira. Preso desde abril na Operação Lava Jato, Lula pede absolvição e anulação da sentença ou mesmo do processo em que foi condenado na 13ª Vara Federal de Curitiba e no Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Diante da declaração do presidente do STJ, João Otávio Noronha, de que a tramitação do recurso será breve e deverá durar entre 30 e 40 dias, abre-se uma perspectiva de que o julgamento possa ser realizado entre o primeiro e o segundo turno das eleições, das quais Lula está afastado por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que apontou inelegibilidade do petista. Ele não pode concorrer devido à lei da ficha limpa, por ser condenado em segunda instância pelo crime de corrupção. A defesa de Lula ainda pode apresentar um pedido de tutela provisória, com o objetivo de obter uma liminar para suspender os efeitos da condenação. Os advogados do petista estão analisando que providências podem ser tomadas. Se o STJ discordar do TRF4 e enxergar vícios e ilegalidades na sentença, Lula poderia ter a pena diminuída ou mesmo anulada. Uma hipotética absolvição de Lula no STJ poderia não só retirá-lo da prisão, como devolver a condição de elegibilidade que está afastada devido à condenação em segunda instância. O relator do processo é o ministro Félix Fischer, que conduz os processos da Lava Jato na Corte. O PT tem até a próxima terça-feira, 11 de setembro, para substituir Lula por Fernando Haddad como candidato a presidente da República. Enquanto isso, o partido espera que a ministra Rosa Weber, presidente da Corte Eleitoral, analise antes desta data o recurso extraordinário apresentado contra a decisão do TSE, que negou o registro do candidato. Se a decisão de Rosa não for tomada até o dia 11, o partido poderá se ver obrigado a trocar de candidato, mesmo sem ter esgotado os recursos. E veja a seguir, 7 em cada 10 fluminenses querem a continuidade da intervenção militar no Rio de Janeiro. E ainda, Tite oficializa Neymar como capitão da seleção brasileira. Pesquisa Datafolha revela que 7 de cada 10 fluminenses querem a continuidade da intervenção na segurança do Rio de Janeiro. Segundo o levantamento, a intervenção federal é aprovada por 72% da população do Rio de Janeiro. Apenas 21% são contra a continuidade do trabalho dos soldados federais. A pesquisa foi realizada entre 4 e 6 de setembro, com 1.357 pessoas de 16 anos ou mais. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A intervenção federal na segurança pública foi decretada em fevereiro pelo presidente Michel Temer. A justificativa do governo foi que era preciso combater a escalada da violência no estado.
O general do Exército, Walter Braga Neto, é o interventor e atualmente está no controle das polícias, bombeiros e setor penitenciário do Rio. A medida é um reflexo da falência do Estado. Sem dinheiro, todos os setores foram sucateados, entre eles a segurança pública. Mas mesmo com a intervenção, muitos índices de violência não diminuíram. Ao contrário, os homicídios, por exemplo, aumentaram. Além disso, o tráfico e as milícias também retomaram o controle de algumas comunidades. O comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, chegou a declarar que apenas os militares têm se dedicado a resolver os problemas do Rio. Diante desse cenário, há um impasse sobre a manutenção da intervenção no Estado. O Congresso Nacional autorizou a presença dos militares apenas até o fim do ano. Caberá ao próximo presidente da República, em acordo com o governo estadual, definir uma estratégia para o combate da criminalidade no Estado. E o presidente Michel Temer participou do desfile de 7 de setembro sob um forte esquema de segurança. O chefe da República chegou ao desfile na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, no início da manhã desta sexta-feira e foi recebido pelo ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna, e pelo governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg. Temer estava acompanhado da esposa Marcela Temer, de seu filho Michelzinho e de uma outra criança. Apesar de a assessoria do Palácio do Planalto não confirmar a informação, seguranças do governo federal relataram que o esquema de segurança foi modificado após o candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, ter sido esfaqueado nesta quinta-feira durante ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Temer desembolsou R$ 816 mil dos cofres públicos para a preparação da parada deste ano. Em 2017, o custo do desfile militar foi semelhante. A mesma empresa ganhadora da licitação estimou um gasto total de R$ 823 mil, corrigidos pela inflação do período. Os valores são superiores, por exemplo, ao que foi repassado no ano passado pelo governo federal ao Museu Nacional, que pegou fogo no último final de semana. No total, a instituição cultural recebeu R$ 643 mil, valor também corrigido pela inflação do período. De janeiro a agosto deste ano, foram desembolsados R$ 98 mil para o museu, segundo técnicos da Câmara dos Deputados. O Supremo Tribunal Federal vai continuar na próxima quarta-feira a julgar a ação que pede que o ensino domiciliar tenha a mesma validade que o diploma da escola. O ministro Luiz Roberto Barroso votou pela legalidade do ensino, mas houve pedido de vista. O plenário do STF começou a julgar nesta quinta-feira se a opção pelo ensino domiciliar ou homeschooling, dado em casa, pode ser considerada um meio lícito para que pais garantam aos filhos o acesso à educação. Para o relator da matéria, o ministro Luiz Roberto Barroso, o ensino domiciliar formal é compatível com a Constituição Federal. A análise deverá ser retomada na sessão da próxima quarta-feira. O recurso, que teve repercussão geral reconhecida pelo plenário virtual do STF em junho de 2016, tem origem em um mandado de segurança solicitado pelos pais de uma menina, então com 11 anos, contra ato da Secretaria de Educação do município de Canela, no Rio Grande do Sul, que negou o pedido para que a criança fosse educada em casa e os orientou a fazer a matrícula na rede regular de ensino, onde até então havia estudado. Em seu voto, o ministro fixou condições para que o ensino em casa seja considerado legal, até que o Congresso eventualmente aprove um projeto de lei com regulamentação própria. A decisão do recurso terá impacto em casos de todo o país. O Superior Tribunal Federal suspendeu o habeas corpus do deputado federal João Rodrigues, do PSD, e determinou que ele volte a cumprir pena. O parlamentar ficou preso na penitenciária da Papuda, em Brasília, entre fevereiro e agosto, quando foi solto por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça.
A prisão dele havia sido determinada em fevereiro pela primeira turma do STF, que rejeitou um recurso da defesa e ordenou a execução da pena de 5 anos e 3 meses imposta em 2010 pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. João Rodrigues foi condenado por fraude à licitação quando era prefeito de Pinhalzinho, em 1999. Ao conceder o habeas corpus, o ministro Rogério Schietti, do Superior Tribunal de Justiça, aceitou o argumento da defesa do deputado, de que houve prescrição dos crimes e suspendeu a execução da pena até a questão ser definida. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, recorreu da decisão, alegando que o ministro do STJ desrespeitou uma decisão do STF. O ministro Luiz Roberto Barroso concordou e afirmou que o tribunal já havia determinado anteriormente que não houve prescrição dos crimes pelos quais o político foi condenado e determinou o restabelecimento da decisão da primeira turma do STF. Desde 11 de junho, Rodrigues voltou a trabalhar na Câmara dos Deputados, após a autorização do Superior Tribunal Federal. À noite, porém, ele cumpria a pena no complexo da Papuda, em Brasília. Com o habeas corpus, ele foi solto em 15 de agosto. João Rodrigues inscreveu sua candidatura à reeleição, mas o registro ainda não foi analisado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Ele havia anunciado anteriormente que só seria candidato se obtivesse a absolvição ou a prescrição de seu processo, mas voltou atrás. Em julho, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados arquivou um processo disciplinar contra ele. O relator do caso, o deputado Ronaldo Lessa, do PDT, entendeu que, como o crime é anterior à atual legislatura, o parlamentar não poderia ser punido. Em nota, João Rodrigues afirmou que recebeu com surpresa a decisão, mas que irá respeitá-la. Ele reiterou que confia muito na justiça brasileira. O parlamentar afirmou que na segunda-feira estará em Brasília, reunido com seus advogados e, ao mesmo tempo, estará à disposição da Justiça. Beneficiários do INSS começam a receber a primeira parcela do 13º salário. O dinheiro vai ser depositado até o dia 10 de setembro. No Mato Grosso do Sul, a antecipação da primeira parcela vai injetar cerca de 184 milhões de reais na economia do estado. Tem direito à antecipação do 13º salário quem recebe aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão ou salário-maternidade. No caso de auxílio-doença e salário-maternidade, o valor do abono anual é proporcional ao período recebido. Ou seja, aquele que começou a receber o benefício depois de janeiro, ele recebe 50% mais proporcional aos meses recebidos no primeiro semestre. Benefício prestação continuada da LOAS, esse não tem direito ao abono salarial. Nem o recebedor de renda mensal vitalícia também não dá direito, por ser benefícios assistenciais. A data do pagamento varia de acordo com o valor e o número do benefício. A partir desta segunda-feira, 27 de agosto, o dinheiro está liberado para quem recebe até um salário mínimo. Eu recebo hoje, então quer dizer que sai hoje? Então eu estou abonada daqui a pouco. Inicia hoje o pagamento, até o final do mês, é de quem recebe abaixo, até o salário mínimo. Tá? O próximo, a partir do primeiro dia útil do mês de setembro, começa a pagar os outros demais benefícios. A antecipação da primeira parcela do 13º salário para os beneficiários do INSS foi autorizada por decreto presidencial. A medida é adotada desde 2006. Em todo o Brasil, 30 milhões de pessoas têm direito ao benefício. O governo federal estima que a antecipação vai injetar aproximadamente 20 bilhões e 600 mil reais na economia do país. Em Mato Grosso do Sul, pouco mais de 293 mil beneficiários têm direito à antecipação do 13º salário. Isso representa um incremento de pouco mais de 184 milhões de reais na economia do estado. Seu Ademir já sabe o que vai fazer com dinheiro extra. Eu vou dar para os filhos, porque ela está fazendo faculdade de engenharia civil, a outra está fazendo engenharia de administração de empresa, né? Eu vou colaborar com eles. E a filha do seu Ademir fez uma escolha consciente. É um investimento, a poupança, querendo ou não. E outra, vai me retornar alguma coisa. Então não é um dinheiro que eu não vou ver depois. Manifestantes incendiaram nesta sexta-feira o consulado iraniano em Basra, no Iraque.
Desde o início de julho, a cidade tem sido palco de uma série de manifestações contra a corrupção dos políticos. Centenas de manifestantes incendiaram nesta sexta-feira o consulado iraniano na cidade iraquiana de Basra, em meio a protestos violentos durante os quais vários edifícios públicos foram atacados nos últimos dias. Milhares de manifestantes se reuniram em torno da representação diplomática que ardia em chamas do vizinho iraniano, uma potência ativa no Iraque, e mais especificamente na província de Basra, que fica no sul do país. Diante dos episódios de violência, o parlamento iraquiano anunciou que vai se reunir com vários ministros no sábado para abordar a crise social e de saúde em Basra, onde 9 manifestantes foram mortos esta semana nos protestos. Desde o início de julho, Basra tem sido palco de uma série de manifestações contra a corrupção dos políticos e a deterioração dos serviços públicos, apesar de ser a região mais rica em petróleo do país. Esta agitação social foi alimentada por um escândalo de contaminação da água que levou 30 mil pessoas ao hospital. Desde terça-feira, os protestos diários e incêndios em edifícios públicos deixaram 9 mortos entre os manifestantes, de acordo com o Conselho Provincial para os Direitos Humanos. As autoridades decretaram um toque de recolher na quinta-feira à noite. E veja, daqui a pouco começou o show das baleias jubarte no litoral baiano. E ainda, uma espécie rara de uma foca apareceu em praia no Rio de Janeiro. A Petrobras retomou metade da produção da refinaria de Paulínia após uma explosão seguida por um incêndio no mês passado. A informação foi divulgada após o Sindicato dos Petroleiros relatar um defeito em uma bomba da unidade. A empresa negou o problema. A Petrobras informou que todas as unidades da Replan não afetadas pelo acidente do dia 20 de agosto estão funcionando normalmente, com a capacidade correspondente a 50% do total da refinaria. Sobre o defeito apontado pelo sindicato da categoria, a Petrobras diz que a informação não procede. O acidente, que gerou uma explosão seguida por um incêndio no mês passado, prejudicou a produção da refinaria, que é a maior refinaria da empresa no Brasil. A Petrobras ainda não divulgou os prejuízos. A produção diária da Replan gira em torno de 415 mil barris de derivados. Segundo a Petrobras, a refinaria de Paulínia atende os mercados do interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, sul de Minas, Triângulo Mineiro, Goiás, Tocantins e Brasília. Há 30 anos, o projeto Baleia Jubarte em Caravelas, no extremo sul baiano, ajuda a conservar o habitat desses gigantes dos mares. Elas visitam as águas brasileiras todos os anos em busca de águas mais quentes para alimentação e para a reprodução. Essa visita anual se tornou um espetáculo e atrai turistas do mundo todo. O projeto Baleia Jubarte, localizado em Caravelas, é uma referência para os estudos e pesquisa da baleia jubarte e está completando agora 30 anos. Entre julho e novembro, os mamíferos começam a aparecer no litoral brasileiro, em busca de águas mais quentes para alimentar e reproduzir. Aqui no extremo sul da Bahia, também conhecido como Costa das Baleias, o avistamento dos animais é um grande atrativo turístico. Segundo Milton Marcondes, coordenador de pesquisa do projeto, os estudos mais recentes apontam para a importância ecológica da preservação da baleia jubarte. As jubartes, elas se alimentam nas águas frias da Antártica e vêm reproduzir aqui nas águas tropicais, aqui da Bahia e Espírito Santo. As águas frias são águas ricas em nutrientes, então esses animais acabam servindo como carreadores desses nutrientes dos mares gelados para as nossas águas. Como cresceu o número de baleias jubartes em nosso país? Atualmente circulam cerca de 20 mil animais na costa brasileira, cresceu também o número de encalhes. No ano passado foram registrados 122 animais encalhados em todo o país, só aqui na Bahia 44. A previsão é de que esse número permaneça o mesmo agora em 2018. Até o último dia de agosto havia sido registrado 72 encalhes, aqui na Bahia 33 e no Espírito Santo 15. Nessa época do ano é mais comum encontrar baleias encalhadas nas praias da região e a população acaba alarmada.
A veterinária do projeto tranquiliza e explica que esses acontecimentos são esperados. A população aumentou nos últimos anos, então é esperado que a quantidade de encalhes também aumente. Tem mais indivíduos usando a costa, mais animais que podem ficar doentes, pode ter algum processo patológico e eles vão encalhar. Então é normal que tenha um aumento, sim. A baleia jubarte hoje tem uma função econômica para o extremo sul da Bahia, mas com uma atividade não letal. Mas existem países com destaque para o Japão que desejam a volta da permissão para a caça das baleias. O pesquisador indica que uma reunião no sul do Brasil irá discutir esse assunto. Muitos países pararam de caçar e passaram a ter uma posição conservacionista, que é o caso do Brasil, e hoje em dia a comissão está mais ou menos polarizada entre os países pró-conservação, né, e os países liderados pelo Japão que defendem a caça da baleia. O que acontece é que a comissão, para tomar decisão, né, ela precisa de 3/4 dos votos, né, 75%. E aí o Brasil tem continuamente proposto a criação de um santuário de baleias no Atlântico Sul para proibir a volta da caça comercial aqui na região, e o Japão tem insistido na volta da caça comercial que está proibida, mas nenhum dos dois conseguem chegar nesses 3/4. A jubarte é bastante conhecida, chama a atenção das pessoas por seu tamanho, que pode chegar a 16 metros de comprimento e mais de 30 toneladas de peso. Sua pesquisa e proteção já tem uma história no país. Mas outros animais marinhos são menos conhecidos e correm risco. O novo projeto do Instituto Baleia Jubarte envolve a Toninha, um golfinho bem pequeno. Ela está sofrendo muito impacto da pesca, do trânsito de embarcações, da poluição, até, por exemplo, a gente não sabe o quanto que aquele derramamento da Samarco, que chegou pelo Rio Doce lá, afetou essa população ou não, mas ela é o pequeno golfinho mais ameaçado de extinção que a gente tem no Brasil. E nesse feriado, um visitante inusitado apareceu na Praia do Recreio, no Rio de Janeiro. É uma foca de uma espécie rara que está nas areias da famosa Praia Carioca. O animal apareceu por volta das 9 horas da manhã. O Corpo de Bombeiros foi chamado e isolou a área. Uma veterinária da Universidade Federal do Rio de Janeiro esteve no local e avaliou as condições do bicho. Curiosos se amontoaram para ver a foca. Inicialmente, acreditava-se que era um leão marinho, mas, segundo a especialista, é uma foca caranguejeira, espécie que vive na Antártica, que raramente aparece por nossas águas. De acordo com a veterinária, é um animal jovem que teria se perdido do seu bando devido às mudanças nas correntes marítimas. A foca está em ótimas condições. Por enquanto, ela continuará na praia, sendo monitorada por bombeiros e especialistas. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma ótima noite para você e um bom fim de semana. Boa noite, fique na paz. Tchau.